Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Direito Constitucional. Para o terceiro semestre, a grade nova de vocês é o fim constitucional. E na monitoria de hoje eu vou dar sequência à revisão que eu estou fazendo para avaliação integrada, A prova já é semana que vem, no dia 22 ou 23 de maio, então eu estou fazendo essa revisão com base nos temas que a professora Luísa me mandou, especificadamente, os assuntos que estarão fatalmente na prova de vocês da semana que vem, na prova integrada. Eu dividi em três monitorias, então na passada a gente revisou alguns outros tópicos, como direito à vida, aborto de feto anencefálico, todos por esse método de questão, Então uma revisão mais ativa, em que eu exponho o conteúdo e também resolvo a questão simultaneamente. Hoje eu trouxe mais 3 temas que também estarão na prova integrada de vocês. Lembrando, então, que se você perdeu e quer ter acesso à monitoria passada, está gravada, com outros temas também da prova integrada. O material também eu mandei no grupo. Se você, porventura, não tiver acesso ao grupo, manda uma mensagem para mim ou para o representante da sua sala, e eu encaminho o material assim que possível. Então vamos lá. Hoje eu separei mais 3 temas aqui que vão estar na prova integrada de vocês. Majoritariamente ela vai estar cobrando as matérias de direito constitucional, em especial os direitos fundamentais, alguma outra coisa de TGP e também um pouco de controle de constitucionalidade. Hoje eu trouxe 3 direitos fundamentais que estarão na avaliação integrada de vocês, e o primeiro é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela está prevista no artigo 5º, e a gente sintetiza a liberdade de expressão, mas são emanações dos incisos 4 e 5 da Constituição. Em síntese, a liberdade de expressão pode ser resumida na possibilidade de manifestação do meu pensamento, de eu manifestar aquilo que eu trago dentro da minha cognição, no meu mundo das ideias particular, eu exteriorizar isso para o mundo das coisas. A liberdade de expressão, como todo direito fundamental, ela não é absoluta, ela tem limites. Ela tem limites trazidos pela própria Constituição ou pela própria lei infraconstitucional, então a própria lei trata de limitá-la, ou então essa limitação decorre da interpretação sistemática dos princípios da Constituição. Essa limitação da liberdade de expressão é clara, porque a característica fundamental dos direitos humanos, os direitos fundamentais, a limitabilidade. Então, a ideia é de que os direitos fundamentais devem ser exercidos na sua máxima oportunidade, mas eles vão sofrer limitações no seu exercício. O exemplo mais fácil de ver isso é o direito à vida, por exemplo. O direito à vida, o direito fundamental dos direitos, também sofre limitações. Por exemplo, a possibilidade no Brasil de uma pessoa ter ceifado a sua vida em caso de guerra declarada, Então, ela pode ser aplicada a pena de morte. Por uma analogia sistemática lógica, se eu restringo o direito à vida, que é o direito dos direitos, qualquer outro também vai ser eventualmente restringido, como é a liberdade de expressão, naturalmente. Claro que desde critérios constitucionais, critérios que estejam lastreados na própria Constituição, não um uso arbitrário, um uso ilegítimo dessa limitação. Então, discorrendo sobre a limitação, a própria Constituição trata, prima facie, de limitar a liberdade de expressão. Em um primeiro ponto, ela coloca, é proibido o anonimato. Então, eu posso manifestar o meu pensamento, mas eu não posso me esconder, eu não posso manifestar as minhas ideias como alguém desconhecido. Então, tem que haver essa identificação do locutor, daquele que está emanando as suas ideias, os seus pensamentos. Também, a liberdade de expressão não vai figurar como um escudo
que afasta eventual responsabilidade civil ou responsabilidade penal. Como assim? Eventual manifestação do meu pensamento que configure um ilícito civil, um ilícito, né, que macula o direito de outras pessoas, né, na responsabilidade civil, ou que eventualmente a manifestação do meu pensamento configure um crime, a liberdade de expressão não vai afastar a responsabilidade civil e penal daquilo que eu estou veiculando. Então, a liberdade de expressão não vai funcionar como um escudo para poder dizer assim, posso falar o que eu quiser. Não, eu posso expressar meu pensamento, mas de modo limitado, desde que não infrinja a própria lei, sob pena de configurar eventual responsabilidade civil, por exemplo, se eu ofender a personalidade de alguém, o direito da personalidade de alguém, está mais do que configurado o dever de repará-la, o dano moral, ou então, se a minha manifestação de pensamento configura um crime, está mais do que legitimada a aplicação de uma sanção penal. Ou seja, por exemplo, se eu saio xingando alguém ou imputando um crime a alguém, eu vou incorrer aí em injúria, em calúnia, não vou ter um afastamento dessas figuras típicas por conta da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão não é um escudo para praticar ilícitos que afrontam a lei brasileira. E por último, que o próprio texto constitucional traz, ele fala que o direito de resposta vai ser assegurado a quem foi atingido por essa eventual liberdade de expressão. Então, o ofendido terá o direito de resposta proporcional ao agravo, proporcional à ofensa recebida. Como assim? É muito comum a gente ver, por exemplo, em época de eleição, quando tem uma entrevista com um candidato, e, por exemplo, ele fica 4 minutos no programa X, no horário Y da televisão. E nesses 4 minutos, por exemplo, ele falou sobre o seu adversário, né? Ele ofendeu algum outro concorrente. E daí a gente vê muitas das vezes que a imprensa, ela acaba que ela tem que oportunizar esse direito de resposta para o ofendido, então, que o ofendido tem os mesmos 4 minutos naquele programa de TV e naquele horário para manifestar a sua resposta, que é proporcional aí ao agravo, à ofensa que ele recebeu. Dito isso, nessas limitações legais, a gente tem algumas limitações decorrentes da jurisprudência do Supremo, que nada mais faz do que faz uma sistematização dos princípios constitucionais na aplicação de casos concretos. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser inadmitido a censura prévia no Brasil. A censura prévia é essa ideia de que para eu veicular alguma informação, algum pensamento, algum ideal, eu tenho que pedir uma autorização para uma autoridade competente e que só assim ela vai permitir que eu veicule a minha ideia. Para o Supremo Tribunal Federal, isso é inadmitido. É inadmitido que para eu veicular o meu pensamento, eu tenho que estar condicionado à autorização de a legitimação, né, a concordância de uma autoridade competente. Daí, aqui no último tópico, como eu disse, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela, em especial, daí, de acordo com a jurisprudência do Supremo, ela deve receber limites, principalmente no combate ao preconceito e da intolerância contra minorias historicamente estigmatizadas, né? Então, a liberdade de expressão não pode ser escudo para eu exercer o preconceito ou para ofender minorias que historicamente sofrem rótulos, estigmas sociais. Também o Supremo trata, né, quando a liberdade de expressão entrar em conflito com outros direitos fundamentais, deve o aplicador do direito se valer, por exemplo, dos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade, que é adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito, para ele determinar como se dará a limitação desse direito. E, por fim, que a restrição da liberdade de expressão só pode advir de uma decisão judicial ou da lei. A limitação da liberdade de expressão não pode vir de um ato administrativo, um ato, por exemplo, do Poder Executivo. Tem que vir ou do Legislativo ou do Poder Judiciário.
E daí aqui, então, a gente já vai para a questão. Eu trouxe aqui uma questão de liberdade de expressão no concurso público para soldados da Polícia Militar de 2006. É uma questão bem simples, mas eu achei que ela sintetiza bem vários pontos do assunto. Vamos lá. A respeito da liberdade de manifestação do pensamento, assinale a alternativa correta. Né? Letra A. O direito à liberdade de manifestação do pensamento é absoluto, não sendo acolhido na Constituição o direito de resposta. Totalmente errada, né? O direito à manifestação do pensamento, assim como todos os outros direitos fundamentais, não são absolutos, eles são limitados. E a Constituição acolhe, sim, o direito de resposta. No próprio inciso, né, que ela garante a manifestação do pensamento, ela traz o direito de resposta. Alternativa B. O direito à manifestação do pensamento inclui seu exercício livremente no anonimato. Não, é vedado o anonimato no exercício da liberdade de expressão, né? Então, eu tenho que ter essa identificação do locutor. Alternativa C. O direito à livre expressão não pode abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. Essa alternativa C está correta. Então, a liberdade de expressão, a síntese desse conceito é o que a gente falou, é que ela não funciona como um escudo que afasta responsabilidade civil e penal. Se alguém, no exercício da sua liberdade de expressão, configurar um conteúdo que implica ilicitude, que se configura num tipo penal incriminador, essa pessoa terá a sua responsabilidade penal devidamente configurada e de modo algum afastada. Então, a alternativa C é a correta. Não é porque a D e a E estão incorretas. D. Desde que não se reverta na materialização de crime, a incitação à prática de ilicitude penal está protegida pelo direito à liberdade de manifestação do pensamento. Se a gente sabe que a responsabilidade civil e penal não é afastada pelo direito da liberdade de expressão, em outras palavras, se a liberdade de expressão configurar um crime, ela será devidamente punida. Então, a gente mata a lógica da alternativa D. A incitação à prática de ilícito penal, a incitação ao crime, é tipificada, é um crime no ordenamento jurídico. Então, é crime eu incitar a prática de um crime. Então, essa incitação à prática de crimes não está protegida pela liberdade de manifestação do pensamento, em virtude da ideia de que a responsabilidade civil e penal não é afastada, não é imunizada aí pela liberdade de pensamento. E a alternativa E, como é relativo o direito à liberdade de manifestação do pensamento, a publicação de veículo impresso de comunicação, a depender do seu conteúdo, pode se sujeitar à licença prévia de autoridade. Essa está erradíssima, embora o direito à liberdade de manifestação, essa ideia de relativo é que ele não é absoluto, ele não está sujeito à licença prévia. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veementemente veda essa censura prévia, essa licença prévia. Então, eu não tenho que ter uma autorização de uma autoridade anterior para eu divulgar o meu conteúdo, embora esse conteúdo possa vir a infringir, a configurar um ilícito civil ou um ilícito penal, e a devida responsabilidade será aplicada ao agente que o cometeu. Então, a alternativa correta é a C. Vamos para o segundo tópico, e esse é uma mistura de TGP, Teoria Geral do Processo, e princípio constitucional, né? O contraditório e ampla defesa são direitos fundamentais previstos no artigo 5º. Contraditório e ampla defesa são previstos no inciso L55, se eu não me engano. E ele é o direito fundamental inerente ao processo. O contraditório e ampla defesa são pressupostos processuais, né? Então, enquanto direitos fundamentais, eles são essenciais ao seu respeito e o seu cumprimento num processo para a gente falar que ele é válido, que ele tem regularidade no ordenamento jurídico.
não estando presente, não estando respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa em um processo judicial, aquele processo sequer deve prosperar. Certamente ele será nulo, por não respeitar aí um preceito básico, né, um pilar do processo. A ampla defesa, ela manifesta tanto a possibilidade de participação no processo, mas também a oportunidade de eu, além de eu participar no processo, eu poder influenciar na decisão final daquele processo. Então, não basta, na ampla defesa, que eu participe daquele processo. Eu tenho que ter a oportunidade, eu tenho que ter, além da oportunidade, né? Então, essa ideia de participação efetiva no processo, de modo que eu possa tomar atitudes que vão influenciar, que vão eventualmente modificar a decisão final naquele processo. Se eu só oportunizasse essa participação no processo sem a tomada de atitudes que podem influenciar no processo, é a mesma coisa que eu só assistisse ao processo. Então, eu não estou exercendo o meu direito amplo de defesa. Para haver ampla defesa, eu tenho que participar do processo e poder tomar atos que vão aí, tomar atitudes que vão influenciar na decisão final daquele processo. Por exemplo, né, então, quando o réu vai participar de um processo judicial, ele tem o direito de fazer pedidos e mostrar aí por que os pedidos dele são relevantes e devem ser eventualmente acolhidos pelo juiz. De modo que, se o juiz quiser, ele vai poder acolher, ele vai poder aceitar aquela formulação que o réu fez, de modo que as atitudes que o réu tomou naquele processo, fazendo pedidos, influenciam a decisão final. Além disso, então, esse é o conceito de ampla defesa, e a gente tem o contraditório. O contraditório, ele manifesta o direito de exceção, o direito de eu me defender, de eu contrapor, de eu negar os fatos que estão os fatos ou os direitos que estão me sendo imputados. O contraditório, de uma forma prática, ele se desdobra em duas práticas do processo. O primeiro é a notificação, o dever de cientificar a parte sobre aquele ato processual que está acontecendo e sobre os inúmeros atos processuais seguintes naquele processo. E, além disso, é dar à parte a oportunidade de se manifestar, de participar de todos os atos processuais presentes naquele processo. Então, eu tenho que estar ciente daqueles atos processuais e eu tenho que ter a oportunidade de me manifestar a respeito deles. Embora no contraditório e ampla defesa, a gente percebe que eles são muito semelhantes. O Didier, que é um doutrinador de processo civil, ele fala que o contraditório e ampla defesa são quase como uma amálgama, uma mistura inseparável. Tanto é assim que são inseparáveis que eles estão no mesmo inciso, né, na mesma linha da Constituição, porque eles andam inseparáveis. Eu só vou ter ampla defesa, que é essa oportunidade de participar no processo e de poder tomar atitudes que vão influenciar na decisão final, se eu tiver ciência daquele processo e dos atos que estão sendo realizados, e se eu puder me manifestar de tudo quanto é emanado daquele processo. Então, a ampla defesa e o contraditório, eles caminham juntos. Eles são uma mistura inseparável, uma amálgama. Essa é a analogia que o Didier faz. Feito isso, conceituando esse direito fundamental que está intimamente ligado ao processo judicial brasileiro, eu trouxe uma outra questão de concurso público para a gente fixar esse conteúdo. Ele começa assim: a súmula vinculante 14 do STF estabelece que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, ele trouxe aqui a questão
a súmula do Supremo Tribunal Federal, e ele está perguntando a qual princípio constitucional essa súmula está se referindo. Então, o que ela está querendo emanar? Qual princípio que ela traduz essa súmula? Veja que ela está falando no direito do defensor público, né, o advogado de pessoas que não têm, talvez, condições econômicas de arcar com os serviços advocatícios. Ele garante ao defensor público o acesso amplo a elementos de prova. Então, há documentos ali que vão lhe permitir participar do processo, lhe darão ampla defesa, lhe darão oportunidade de defesa, de conhecer daqueles documentos essenciais ao processo, essenciais à defesa do acusado. É claro que essa súmula está se referindo ao direito da ampla defesa, né? Então, de eu participar daquele processo, seja tomando conhecimento de elementos de provas essenciais daquele processo para eu poder efetivamente me defender. Então, a alternativa correta é a alternativa C. E, por fim, o último tópico da monitoria de hoje é o direito de greve, o direito social da greve, que vai estar sendo cobrado na avaliação integrada de vocês. O direito de greve está previsto no artigo 9º da Constituição. Ele é um direito social fundamental. Então, ele também é um direito que traduz essa essencialidade dos direitos fundamentais. E, se a gente for lembrar, o direito de greve emana aí a categoria de segunda geração ou, eventualmente, terceira geração dos direitos fundamentais. O direito de greve é um direito coletivo. Nada mais é do que o direito de o trabalhador paralisar as suas atividades de modo a reivindicar determinada pretensão, reivindicar algo que ele acha injusto. Mas é um direito que é exercido coletivamente, né? Então, geralmente, a gente vê grandes fábricas, né, com inúmeros trabalhadores que paralisam as suas atividades, forçando o empregador a reconhecer a pretensão deles, né, o suposto direito, o suposto ato, né, que eles acham que seja mais justo, como, sei lá, um aumento salarial. Então, é o direito coletivo desses trabalhadores paralisarem as suas atividades de modo a protestar, de reivindicar determinada conduta, determinado direito. O direito de greve ele é assegurado tanto para o empregado urbano, empregado comum, quanto para os servidores públicos. Isso é matéria de direito do trabalho, mas é só para a gente ter uma noção geral. A gente tem uma diferença do empregado e do servidor público. O empregado é aquele que exerce atividade, exerce o trabalho, uma atividade remunerada, para um empregador em que, em geral, é a empresa privada. É a loja que o seu primo trabalha, é o escritório que seu pai trabalha, é a fábrica que o seu tio trabalha. Então, é quando o empregado exerce atividade profissional, ou seja lá, qualquer trabalho, para um empregador que é uma pessoa particular, é uma pessoa privada. Em outras palavras, não é o Estado. Não é figura nenhuma que tenha relação com o Estado. É a que a gente fala, né, do CLT. Né? Então, é quem trabalha CLT. Só que a gente tem os servidores públicos, que são também, o que eles nada mais fazem, né, exercer um trabalho, uma atividade, só que o empregador deles é a administração pública. O servidor público trabalha para a União, para os estados, para os municípios ou para o Distrito Federal. Então, é a pessoa que trabalha lá no Congresso Nacional, né, servindo a União, por exemplo, um secretário, ou então o escriturário que trabalha na Prefeitura de Lorena, ou um agente administrativo que trabalha para o governo do estado de São Paulo. Servidores públicos, então, que trabalham para a administração pública, né? E a principal diferença é que eles são admitidos por concurso público
e são regidos por estatutos próprios. Dando uma noção do que é um servidor público, então, por que ele tem essa diferença do empregado comum? Resta a questão, eles têm também o direito de greve porque eles trabalham para a administração pública. Então, em tese, eles estão prestando um serviço também para nós, particulares, né? Os serviços que os servidores públicos oferecem enquanto agentes do Estado, né? Pessoas que participam do Estado, intimamente estão ligados com os particulares nós. Então, restava a dúvida se eles teriam direito de greve. E o direito de greve foi expressamente recepcionado na Constituição para eles, no artigo 37, inciso 7. Então, para os servidores públicos, é assegurado o direito de greve. Só que, no caso deles, é uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque uma norma infraconstitucional pode limitar e pode definir como como se dará o exercício desse direito. Como esse direito será exercido. Então, como que um servidor público vai fazer greve? Quais são as limitações? Qual é o limite das atitudes que ele pode tomar? Então, em síntese, os servidores públicos têm sim direito de greve, só que ele é mais restrito, de modo que uma lei infraconstitucional pode vir a limitar e definir, balizar como será o exercício desse direito. Em contrapartida, a própria Constituição, no artigo 142, ela proíbe que os militares exerçam greve. Os militares nada mais são, por exemplo, o general, o capitão, que trabalham para a União, eles nada mais são do que servidores públicos que servem ao Estado, eles servem, em geral, à União. Estão exercendo aí essa guarda da segurança nacional. Só que para eles a Constituição expressamente proibiu a ocorrência de greves. Tanto, né, a figura dos militares, a gente tem esse do Exército, mas também os policiais militares, é vedado a ocorrência de greve. E, visto as limitações legais da greve, agora a gente tem duas jurisprudenciais da Suprema Corte do STF. No tema de repercussão geral 541, o STF decidiu que as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são semelhantes aos militares. Então, as atividades para o STF da Polícia Civil são muito semelhantes à atividade que os militares fazem, né? Que é essa ideia de guarda da segurança pública. E ele entendeu que, por uma analogia, para os policiais civis também será proibido o direito de greve. Então, se os militares, por essa semelhança entre eles, têm os direitos de greve proibido, para os militares também o será. E a segunda tese, o segundo tema de repercussão geral é o 531, que traz a ideia de que se a greve não resultar de um ilícito da administração pública, é lícito que a administração pública desconte esses dias não trabalhados dos servidores. Ou seja, é o STF falando assim, os servidores públicos têm o direito de greve, só que, em regra, vai ser descontado os dias que ele não trabalhar. Então, se ele não, como um empregado comum, se ele não trabalha naquele dia sem um motivo justo, ele não receberá. E daí o STF quis fixar o entendimento. Só não será descontado do salário, né, do subsídio do empregado, do servidor público, quando ele não ir trabalhar, prestar seus serviços em decorrência da greve, quando essa greve decorrer de um ilícito da administração pública. Então, por exemplo, eles estão em greve porque a administração pública não pagou os salários estão atrasados, ou então fez um reajuste diminuindo a carga salarial, e daí eles entram em greve. Nesses casos, como a greve é motivada por um ilícito da administração pública, esse tempo paralisado pelos servidores públicos não será descontado do salário deles. Feitas essas principais ponderações do direito de greve, vamos para a questão. Ela começa assim: Nayara leu uma reportagem sobre a paralisação de certa atividade administrativa, em decorrência de greve realizada por servidores civis, integrantes da carreira de auditores fiscais do município Alfa, que exercem atividade sancionatória.
Se é da atividade administrativa, então está ligado com o poder executivo. Aí depois ele fala, em decorrência de greve realizada por servidores civis, né? Esses servidores civis é para ele falar, olha, são servidores da administração pública que não são militares, que não são da carreira militar. Quem não é da carreira militar é da carreira civil. E que exercem, né, de carreira de auditores fiscais do município-alvo. Então, ele está configurando aqui, olha, são servidores públicos que trabalham para a administração pública na figura aí do município-alvo. E daí vem, segundo a orientação dos tribunais superiores acerca da matéria, ela conclui corretamente que, alternativa A, o direito de greve não é assegurado aos servidores públicos enquanto não for editada lei específica que viabilize o princípio da continuidade do serviço público, de modo que o poder público deve descontar os dias parados e não poderá promover a compensação por acordo. Logo no começo da questão, ela está errada, né? O artigo 37 da Constituição assegura o direito de greve aos servidores públicos. Então, questão aí, logo no começo, ela já vem errada. Alternativa B. O direito de greve é reconhecido aos servidores públicos em questão, sendo certo que o poder público deve descontar os dias parados caso a greve não decorra de ilícito da administração, permitida a compensação em caso de acordo, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre. Então, a alternativa B está correta. O direito de greve ele é reconhecido no artigo 37 da Constituição para os servidores públicos, sendo certo, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se a greve não decorre de um ilícito cometido pela administração pública, vai ser descontado dos trabalhadores os dias não trabalhados. E, por fim, daí ele traz ali um assunto mais de direito do trabalho, que é a possibilidade de compensar essas faltas de remunerar os trabalhadores mediante um acordo. Mas, por inteiro, a questão certa, aí trazendo de acordo tanto com a Constituição, artigo 37, quanto a jurisprudência da Suprema Corte. Vamos entender as duas últimas para acabar com isso, porque elas estão erradas, né? Então, na alternativa C, a impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve para os servidores públicos em questão, considerando que realizam atividade de polícia, em razão que há viabilidade de demissão daqueles que aderiram ao movimento grevista para além do desconto dos dias parados. Esses servidores públicos, eles são de natureza civil, né? São servidores públicos civis. Então, em nada estão relacionados com atividade de polícia, com atividade militar. Então, o direito de greve deles é plenamente possível, plenamente assegurado. Então, por isso, a alternativa C está incorreta. E a D. O direito de greve é reconhecido para os servidores em questão. Nessa primeira parte está certo. Mas eventual impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias trabalhados ou das horas compensadas constitui óbice intransponível para que o poder público possa descontar os dias parados daqueles que aderiram ao movimento grevista. Então, ele está falando que se o poder público não conseguir obter os registros dos dias trabalhados ou das horas compensadas, o poder público não poderia descontar de modo algum os dias não trabalhados do movimento grevista. De novo, de acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, como a gente acabou de ver, os dias não trabalhados na greve vão sim ser descontados dos servidores públicos, exceto se a greve decorre de um ato ilícito da administração pública. Então, essa metade da questão não faz sentido nenhum, né? Ele está falando que não seria possível o poder público descontar os dias não trabalhados das pessoas, dos servidores públicos que participaram, que aderiram daquela greve. Bom, é isso. Essas são as questões, são o conteúdo que eu queria trabalhar hoje com vocês. Acabar a monitoria de modo mais célere também, não ficar falando aqui de modo infinito.
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida para a prova integrada ou da matéria, pode me mandar. O material está no grupo, para todos tenham acesso. Se tiver alguma dúvida com as questões, é só me mandar. Espero que tenha ajudado com a prova integrada de vocês. E até a próxima monitoria, na qual eu vou tratar os 2 últimos tópicos, né, de controle de constitucionalidade, que vai cair na prova integrada de vocês. É isso, gente. Obrigado.